Projeto Integrador 2018. Faculdade Flamingo, professor Leandro Dias. Curso de Engenharia da Produção, turma 279 EP-VMA, primeiro semestre de 2018. Integrantes: Daiane Mendonça, Elizabeth Meira, Márcia Rodrigues, Roberto Carlos, Lucas Rafael e Caroline Santos. Tema: a importância dos custos variáveis para a melhoria de resultados. Título: Trabalhando nas vírgulas dos custos variáveis. É muito comum que gestores, administradores ou empreendedores tenham como primeiras tendências a avaliar os seus negócios através de grandes números. Financeiro: qual é o faturamento do mês X? E quanto foi gasto? O principal interesse é se tiveram lucros ou prejuízos. Gerir a empresa com base em grandes números é bom, mas causa uma deficiência na percepção das análises financeiras e pode trazer grandes riscos nos resultados finais. O recomendado é que o analista seja detalhista e que considere importante cada vírgula das receitas e das despesas para que faça um planejamento eficiente e sem riscos. A análise dos custos, por exemplo, permite conhecer o que, onde, porquê, quando e outras possibilidades que melhoram a administração do futuro. O custo fixo, por exemplo, é uma saída recorrente e deve estar sempre presente em todos os planejamentos, pois trata-se da estrutura do negócio em si, como, por exemplo, pagamentos de salário, aluguéis, contas de água, luz e etc. São custos que são independentes da receita. Mas o foco do trabalho são os custos variáveis, pois ao contrário dos custos fixos, eles acompanham o crescimento ou a diminuição da produção, vendas ou prestações de serviço. Ou seja, são importantes na receita e dependem da mesma, mas que podem ser trabalhados para obterem a meta desejada. Sendo assim, podemos observar que existe uma grande importância no planejamento de custos variáveis para a melhoria dos resultados. Como mencionado, o custo variável, por sua vez, está diretamente ligado à produção da empresa e sofre alterações de um período para o outro. O melhor exemplo dos custos variáveis vem, por exemplo, das matérias-primas. Quanto mais se produz, mais material é utilizado e, portanto, maior é o gasto. Ainda que o volume da produção permaneça estável por algum tempo, o custo com esses materiais não será enquadrado como fixo, pelo simples fato de não deixarem de estar atrelados à produção. Outros exemplos de custos variáveis são mão de obra direta, comissões e fretes de vendas e insumos diretos. Quando se trata de redução de custos, a primeira ideia é rever os custos fixos, o que não deixa de ser importante, mas poucos sabem que se os custos variáveis estiverem devidamente estudados e projetados, a estrutura da empresa não precisa sofrer alterações significativas e nem mesmo grandes impactos. O tema escolhido desperta o interesse justamente por essa questão, pela possibilidade de trabalhar nas vírgulas dos custos variáveis. É possível chegar à sua redução mesmo com o aumento das atividades, como vendas, produção ou prestação de serviço, e assim obter mais lucros. O desafio da sua otimização é valioso, e é onde pode ser encontrado o segredo de bons desempenhos no final do mês, podendo inclusive dar boas notícias quando os superiores perguntarem qual foi o rendimento e os resultados mensais da empresa. Alguns dos profissionais que conhecem a importância dos custos variáveis são, por exemplo, engenheiros da produção, contadores, administradores e economistas. Eles trabalham nos detalhes e procuram algumas estratégias para alcançarem as metas. Algumas das ações são negociações junto aos fornecedores, cronogramas, escalas de colaboração e etc. Existem também algumas empresas de consultoria de administração
gerenciamento terceirizado e desenvolvimento de planejamento e negócio, que possuem como atividade principal a elevação dos faturamentos do seu cliente e trabalham muito nos custos da empresa. A série apresentada pela HBO, O Sócio, conta diversas histórias verídicas de recuperação de empresas através da organização de custos mais elaborados ou estudados. O foco do apresentador é a melhoria de resultados para se tornar sócio da organização e sua principal avaliação é processos, pessoas e produtos, ou seja, o processo por completo. É compreendido e estudado. Mas algo que chama atenção é justamente como os custos variáveis podem fazer grande diferença se injetados e estudados corretamente. Por fim, uma das principais atividades do profissional de engenharia da produção é, assim como o sócio, a busca da melhoria e crescimento dos resultados, além de evitar riscos para a organização. Entender a diferença dos custos e saber trabalhar nas variáveis se torna o primeiro passo para alcançar o sucesso. Se alcançar o custo-benefício da produção toda, os lucros só tendem a crescer.